Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o presbítero Velez e este é o meu sinal. Eu vou te ajudar a estudar a lição desta semana. Vamos lá? Nesta lição, vamos aprender sobre o direcionamento do Espírito Santo. A segunda viagem missionária de Paulo revela que o avanço do Evangelho não depende apenas de planejamento humano, mas também de sensibilidade à direção de Deus. Observando como Deus administrou, redirecionou e sustentou os seus servos nas viagens missionárias, fortalecemos a nossa fé. Aprendemos que precisamos discernir a vontade e o tempo de Deus. Por meio dos exemplos na Bíblia Sagrada, somos encorajados a confiar no Espírito Santo, mesmo em meio a conflitos, oposições de pessoas contra nós. O nosso coração está sempre aberto ao ouvir a vontade de Deus. E você também tenha esse desejo de conhecer o que Deus quer para a sua vida. Título da lição: O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Este título nos revela os acontecimentos provenientes da vontade de Deus no livro de Atos. A igreja primitiva não cresceu por estratégias humanas, mas pela direção do Espírito Santo. Quando lemos o texto sobre Paulo e Silas, vemos que os desafios vividos não são apenas geográficos, mas também étnicos, culturais e religiosos. O Espírito Santo tem a estratégia correta para alcançar a todos. Ele não apenas nos guia, ele nos mostra o caminho por onde devemos ir. Texto áureo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos, capítulo 16, versículo 5. Aqui vemos o que acontece quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Olha o contexto. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E este versículo está inserido no relato em que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, visita as igrejas fundadas na sua primeira viagem missionária, com o objetivo de saber como está a fé dos irmãos. Vamos analisar? O crescimento da igreja primitiva não foi um ato de esforço humano, mas uma consequência da obediência à ordenança de Cristo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Observe esta frase.
Elas, ou seja, as igrejas, os irmãos, são confirmados na fé. E o que significa? Significa que os cristãos permaneciam firmes na fé, fortalecidos na doutrina e na comunhão uns com os outros. E como resultado, crescem em número. Como assim? O testemunho destes cristãos, gentios e judeus, era verdadeiro ao ponto que outros, ao verem a mudança de vida, também criam na mensagem de transformação e salvação em Cristo Jesus. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Essa é uma lição muito importante para o nosso dia a dia. Geralmente nós pensamos que ser guiado por Deus é só receber bênção e coisas boas. Mas essa verdade nos ensina que o Espírito Santo também fecha portas, ou seja, também diz não. Você deve observar Atos, capítulo 16, versículo 6 e 7, onde o Espírito Santo impede Paulo de pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia. O Espírito Santo sempre busca nos mostrar o caminho certo. Ele também age como uma barreira de proteção. Muitas das vezes, Deus quer um redirecionamento para um propósito maior, como aconteceu com Paulo, que foi então chamado para ir a outra região. Na prática, isso quer dizer o quê? Quando algo não dá certo, quando uma porta se fecha, pode ser o Espírito Santo dizendo: olha só, para, não é por este caminho. Aprenda a ouvir esse não do próprio Deus. Isto é tão importante quanto ouvir o sim. Desta forma, somos protegidos de cometer erros e nos colocar no caminho errado. Sejamos, portanto, prudentes, cautelosos e atentos à voz de Deus. Leitura diária. Segunda-feira, Atos, capítulo 15, versículos 39, 40, capítulo 16, versículo 1. O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. E tal contenda
houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Neste momento, Paulo e Barnabé, os dois têm um certo desentendimento por causa de João Marcos. Este, em outra viagem missionária junto a Paulo e Barnabé, decide não continuar e se aparta. E neste momento, Paulo não o quer chamar para ir com eles, pois teme que o João Marcos os deixe novamente. Desta forma, Barnabé e Paulo não entram em um acordo e decidem cada um seguir um caminho diferente. Barnabé e Marcos viajam para a cidade de Chipre. E Paulo, juntamente com Silas, viajam para Derbe e Listra, e lá encontram a Timóteo. Terça-feira, Atos, capítulo 16, versículo do 6 ao 9. Deus dirige a nossa vida, abrindo e fechando portas. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nestes versículos, Paulo e Silas têm um desejo ardente em seus corações de dirigir-se para determinadas cidades. Porém, em nossas vidas, precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Aqui vemos que Paulo teve uma visão. O sinal é este: visão. Alguns podem dizer sonho, mas a Bíblia diz visão. E isto, na maioria das vezes, ocorre quando estamos a ver algo que não está lá, mas é visto. Então chamamos de visão. Nesta visão, Paulo vê um homem da Macedônia, rogando para que ele vá ajudá-lo. E este pedido foi interpretado por Paulo como um clamor para ouvir o Evangelho de Cristo.
Eu te pergunto, quantos surdos estão em angústia? Quantos surdos têm uma vida cheia de medo, de dor, de traumas, tristezas e de muita solidão? Sim, solidão. Mesmo tendo muitos familiares e amigos, vocês surdos sentem-se sozinhos, pois a comunicação na sua língua não é total no seio familiar, no trabalho e na sociedade de forma geral. Mas Cristo sabe Libras e estamos aqui para te anunciar o Evangelho, assim como Paulo e Silas fizeram. E saiba, com o Espírito Santo te guiando, a sua vida mudará. Quarta-feira, Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. No versículo 13 deste capítulo, Paulo e Silas saíram à procura de um lugar para orar. E encontrando algumas mulheres à beira do rio, eles falaram a elas. E o que eles falaram? Falaram do amor de Deus, do perdão em Cristo e da salvação para a vida eterna. E aqui, no versículo 14 e 15, vemos que, quando somos guiados pelo Espírito Santo e obedecemos à Sua voz e o buscamos em oração, todo o nosso falar tem a graça de Deus. Saiba, falar do amor de Deus para conosco é tão importante quanto viver este amor. Quando pregamos por amor, a graça do Senhor nos é derramada e recebemos uma unção divinal. E as pessoas que nos ouvem sentem este amor, graça e poder de Deus no nosso falar. E assim a palavra do Senhor é anunciada e a fé brota em seus corações. Quinta-feira, Atos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. O nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quando nós estamos anunciando o Evangelho, podem surgir pessoas para dar elogios, com palavras bonitas e dizendo para todos ouvirem que somos servos genuínos do Deus Altíssimo. Mas, cuidado, pois estes elogios podem ser ditos para testar o nosso coração. O inimigo das nossas almas tenta constantemente nos afastar da presença de Deus, e lançando um elogio pode fazer brotar em nossos corações o orgulho, a soberba, o pensamento de que somos melhores e assim te afastar do Senhor. Com isso, você deixará de conhecer a vontade de Deus e se perderá no caminho, sem saber para onde ir. E aí, o próprio inimigo das nossas almas te fará ir por um caminho perigoso, onde o pecado poderá ocorrer a qualquer momento. Mas, na autoridade do nome do Senhor, podemos proclamar no reino espiritual ao inimigo das nossas almas que o nome do Senhor Jesus tem poder e todos os nossos atos são para a glória do nosso Senhor, e o nosso propósito é apenas um: levar a salvação para os perdidos. Portanto, diga como Paulo disse no versículo 18: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia. Sexta-feira, Atos, capítulo 16, versículos 22 ao 26. A fidelidade ao Evangelho sustenta o crente. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas,
oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Neste texto, vemos que ao pregar o evangelho da salvação, nem sempre seremos aplaudidos. Vai haver momentos em que seremos acusados, caluniados, odiados e até excluídos. Mas, mesmo feridos, tristes e de coração partido, sempre teremos o Senhor cuidando de nós. Saiba, mesmo desprezados e isolados, devemos sempre manter a fé firme em Cristo para continuarmos a pregar a salvação aos surdos, pois a luz de Cristo está sobre nós. Os pecadores não têm esta luz, e o nosso dever é levar até eles o Deus da luz, para que possam conhecer o caminho do céu. Sábado, Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. A salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A fidelidade que temos a Deus nos faz suportar as adversidades inimagináveis que ocorrem em nossas vidas. Por amor a Cristo, vamos a lugares distantes, enfrentamos frio, calor, fome e até mesmo sede. E isto para que outros surdos e ouvintes possam ver e ouvir a mensagem do Evangelho da salvação. Podemos pregar para uma única pessoa, mas Deus alcançará toda a família. Assim como foi com o carcereiro no versículo 31. Não te esqueças, Deus cuida de você. A nossa fé é testificada em nosso modo de viver, e as adversidades têm o propósito pedagógico de Deus de nos aperfeiçoar para que preguemos de forma genuína e assim vidas se entreguem ao Senhor. Mantenha-se firme na fé. Deseje conhecer a vontade de Deus. Ore buscando a sua face
e ouça a voz do Espírito Santo para que você possa anunciar para os outros surdos que Deus os ama e deseja salvá-los. Aqui terminamos mais uma lição. Foi uma alegria estar com vocês. Que Deus vos abençoe. Até a próxima semana. Tchau.